Olá pessoal do nono ano. Então vamos corrigir atividades da última sequência. Essa aqui que vocês receberam, que vocês fizeram, que vocês precisam me enviar essa semana. Quinta-feira vocês estarão recebendo já outra sequência de atividades. Então vamos lá. O primeiro problema. Qual a velocidade escalar média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, velocidade em km por hora. Então, vamos na fórmula. A fórmula, como eu já falei para vocês, é sempre a mesma. Velocidade média é igual ao deslocamento escalar sobre variação do tempo. É importante tirarmos os dados. Eu tenho aqui. O que você vai calcular? Ele quer o quê? A velocidade média. Então, velocidade média você não tem. Eu tenho aqui outra medida, 1.200 metros. 1.200 metros é o quê? É o ΔS, 1.200 metros. E eu tenho aqui outro dado, 20 minutos. Então, 20 minutos é a minha variação do tempo, 20 minutos. E você já sabe que velocidade média ela é dada em km por hora e metro por segundo. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui tem um metro e minuto. Então, eu vou usar uma estratégia. Eu vou transformar isso aqui em segundos. Vou multiplicar por 60, que um minuto tem 60 segundos. 60 vezes 20 vai dar 1.200 segundos. Beleza, então vou utilizar esse dado e esse dado para substituir lá na fórmula. Velocidade média eu não sei, eu vou achar ΔS 1.200 metros e o ΔT 1.200 segundos. O que eu preciso fazer agora? Dividir. 1.200 por 1.200 vai dar 1 metro por segundo. Só que tem um problema. Uma questão. O problema está pedindo em km por hora. O que eu vou ter que fazer? Transformar esse metro por segundo em km por hora. O que eu faço? Eu vou multiplicar por 3,6. Porque 3,6 é medida internacional. O que eu vou ter então? Velocidade média é igual 1 vezes 3,6 vai dar o quê? 3,6 km por hora. Esse é meu resultado final, ok? Então, esse é o problema número 1. Vamos agora para o problema número 2. Número 2. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Novamente, lembrando, vocês sabem que a fórmula sempre é a mesma. Problema número 2, velocidade média é igual ao deslocamento escalar sobre variação do tempo. Vamos retirar os dados do problema? Vamos lá. Eu tenho 2 horas, então eu vou calcular o quê? A velocidade média, eu não sei. 2 horas é o quê? É o ΔT, 2 horas. E eu tenho outra medida que é 120 km, é o ΔS, que é o deslocamento escalar. 120 km. Preciso transformar? Não, tem 1 km, tem hora. Jogo na fórmula direto. Deslocamento escalar 120 km. E a variação do tempo, 2 horas. Dividindo 120 por 2, vai dar 60 km por hora. É a minha resposta final do problema número 2. Vamos para o problema número 3. Número 3. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de... Vamos lá. Novamente, a fórmula é a mesma. Esse é o número 3. Velocidade média é igual ao deslocamento escalar sobre variação do tempo, retirando os dados. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 km. 4 km é o meu ΔS. 4 km. O que eu tenho aqui mais? 12 km por hora. 12 km por hora é a minha velocidade média. O que está perguntando o problema? O tempo. Então, ΔT eu não tenho, eu vou encontrar. O que eu vou fazer agora? Substituir na fórmula.
Velocidade média eu tenho que é 12 km por hora, que é igual ΔS, que está aqui, que é 4 km, e o ΔT, que é a variação do tempo, eu não tenho. Matematicamente, como é que eu resolvo? Multiplico cruzado, multiplico do lado da variável primeiro. Então, eu vou ter 12 km por hora ΔT, que é igual a 4 km. O que eu faço agora, matematicamente? Passo dividindo. O número que está depois da vírgula passa a ser numerador. O que está antes da vírgula passa a ser denominador. Ok? Quilômetros por hora. O que eu vou fazer aqui? Uma divisão. Dividir 4 por 12. Quando eu faço essa divisão de 4 por 12, eu vou achar o quê? 0,33, corto quilômetro, sobrou hora. Ok? Como esse percurso ele é muito pequeno, vamos saber qual foi a distância dele em minuto. O que eu vou fazer? Multiplicar por 60. Então, ΔT é o quê? 0,33 vezes 60. Eu vou achar um tempo aproximado de 19,8 minutos. Ok? Então, isso é o meu resultado final. Problema número 4. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria a velocidade se expressássemos em km por hora? Então aqui é fácil, né? O 4. Você já tem a velocidade de 10 metros por segundo e ele quer isso em km por hora. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 10 e vai multiplicar por 3,6. Você vai achar um resultado de 36 km por hora. Paulinho Dodó. Vamos para o 5. Um pequeno animal desloca a velocidade igual a 0,5 metros por segundo. A velocidade desse animal em km por hora é... Então você vai transformar 0,5 metros por segundo para km por hora. Regra é a mesma, 0,5 vezes 3,6, você vai achar um resultado de 1,8 km por hora. Esse bichinho deve ser uma tartaruga, né? Então, pessoal, a correção é essa aí. Se tiver alguma dúvida, pode chamar lá no PV do WhatsApp. Obrigado.